E os preços do boi China já tiveram registro de R$300 a arroba. Aqui no mercado interno, o animal também vem sentindo pressão positiva. Com isso, qual a tendência para o setor e para os preços da carne bovina, levando em conta as políticas de Covid-0 na China, que também podem interferir nesse cenário? Quem vai nos responder isso agora é o analista da Agrifato, Iago Travagini. Boa tarde, Iago, bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você, Canal Rural. Prazer é nosso. Como é que o setor está reagindo às medidas da China? Bem, a gente tem visto aí, pelo menos nos últimos 6 meses, medidas bem dúbias por parte da China. Ao mesmo tempo em que se fala de o fim dessas restrições, né, ao mesmo tempo a gente vê ainda lockdown sendo feitos e todo um processo em que a China ainda lida com a com a política do Covid-0, né? Então eles tentam a todo modo cercear a proliferação da doença e, consequentemente, acaba cortando a locomoção das pessoas. Então, o que a gente tem visto agora é o setor ainda sofrendo e com dúvidas sobre como vai ser o comportamento da China no próximo ano, se eles vão ou não levantar as restrições, e com isso a gente vê que o mercado ainda ele se posiciona sempre de maneira conservadora, esperando sim que a China volte a reabrir, mas nunca querendo pagar um ágio muito grande, né? A gente teve a volta do boi China agora, voltou a pagar um ágio, mas nada comparado ao que foi no início desse ano. E o preço do boi China ele já teve registros de alta. Qual que é a interferência do cenário do país asiático na formação dos valores? Bem, olhando para a carne bovina e para o boi gordo, a gente tem aí hoje um boi China sendo negociado em torno de 10 a 15 reais por arroba a mais do que o boi comum, o boi que vai para o mercado interno. E por que isso? Porque basicamente a China compra o dianteiro e paga mais por ele, né? Então a China vem no Brasil, compra o dianteiro da carcaça bovina, sempre pagando um pouco a mais do que o mercado interno, e por isso, como a gente tem somente algumas plantas, não são todas as plantas do Brasil que são habilitadas a exportar para a China, a gente vê que essas plantas, para ter preferência na compra, acabam pagando um pouco mais. Então a gente tem um contexto, basicamente, por conta desse preço um pouco acima do mercado interno, a China vem e compra mais carnes aqui. Então é basicamente essa interferência que a gente vê dentro dos preços do boi gordo para o pecuarista. E quais os impactos vão ser sentidos aí para o setor de carnes, no geral? Para o setor de carne, no geral, a gente ainda espera, basicamente, as exportações firmes no Brasil. Acho que o Brasil ainda, a gente acredita que o Brasil ainda vai continuar exportando muito volume para a China e para vários países, mas principalmente para a China, que leva hoje 50% a 60% das nossas exportações. Isso deve continuar no próximo ano. O grande ponto e a grande interrogação ainda continua sendo o preço. Se a China vai continuar pagando um ágio muito maior do que o mercado interno e do que os outros países, ou se não, ou se eles vão se adequar a uma realidade de preços menores. Essa é a grande ainda dúvida, digamos assim, para o setor e que traz muita incerteza, né? Hoje o mercado é recheado de incerteza por conta dessa dúvida sobre o comportamento chinês. Não é só sobre carne, né? A gente viu isso acontecer na soja, no milho, a gente tem muita dúvida sobre esse comportamento. Agora, o pecuarista ele vai ter alguma dificuldade para negociação? O que você acha? Particularmente, assim, olhando para vender, a gente não acredita que o pecuarista vai sofrer para vender esse animal. O que pode acontecer, e a gente já vem permeando isso, é que dentro do ciclo pecuário, dentro do que a gente vê de oferta, é que talvez os preços que ele venda não atinjam e não paguem as contas das compras que ele fez há cerca de 2 anos atrás. E assim como no caso da soja, desse pecuarista, desse sojicultor que comprou aí o fertilizante pagando quase o dobro do que atualmente está negociado, a gente basicamente fala que o pecuarista ele vai conseguir vender, mas talvez ele não consiga vender no preço que ele acha justo ou então no preço que dê retorno positivo para ele. Esse é o grande impacto. E a gente pode ter alguma expectativa quanto aos preços, tanto da carne quanto do boi? A gente tem uma visão aqui que o preço hoje, né, ele está firme, ele está em valorização, a gente está flertando esses R$300. Para falar em positividade, a gente vai depender muito de uma reabertura chinesa, então hoje a gente olha como um fator altista, né? Um fator que poderia trazer valorização para o boi gordo. Seria justamente essa reabertura chinesa, mas num contexto geral, e condicionando, lógico, que a China continue com essa política do Covid-0, a nossa perspectiva para o boi gordo continua de um cenário relativamente estável e negativo, digamos assim. A gente vai ter momentos ainda para frente aí que possam ser negativos, principalmente olhando o segundo trimestre de 2023, quando a gente vai ver mais ofertas chegando no mercado, a virada de fato do ciclo pecuário, mais abaixo de tendência. Esse é a tendência para o preço do boi gordo. A carne bovina deve seguir caminho parecido, os repasses de margem já foram feitos.
mas a carne bovina não deve cair na mesma proporção, ela deve acompanhar um pouco da queda, mas a tendência é que o varejo mantenha uma margem um pouco mais elevada. Tá certo. Obrigada, viu, Iago, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Boa quinta-feira. Obrigado, para você também.